Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane e hoje estaremos estudando sobre a primeira lei de Mendel. Esta aula eu preparei com base para os alunos do nono ano do ensino fundamental, mas também serve como base para os alunos do terceiro ano do ensino médio regular ou EJA. Aqui está a nossa apresentação, no qual trabalharemos, então, a primeira lei de Mendel. Eu sou a professora do Colégio Estadual, professora Lourdes de Oliveira Sampaio, em Lusiânia, Goiás. Primeiramente, a gente vai rever alguns conceitos básicos que nós vimos já nas aulas anteriores, tá? Então, a gente sabe que dentro da célula eucariótica, nós temos o núcleo e dentro do núcleo fica o material genético. Esse material genético, que é o DNA, ele fica na forma de cromossomos, ok? Então, nós seres humanos, nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Cromossomos são fitas de DNA que se enrolam em proteínas, ok? Se eu pegar esse cromossomo, pegar uma fita e desenrolar, eu vou ter lá uma fita de DNA. E aí eu vou ter nessa fita de DNA os chamados genes. Então, genes são regiões do DNA que vão codificar uma característica. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o gene 1. Suponhamos que esse gene 1 codifique uma característica para cor de cabelo, cor preta, por exemplo. E esse gene 2 aqui codifique a cor dos olhos. Então, cor de olho, castanho. Então, regiões do DNA, que são chamadas de gene, são regiões responsáveis por uma característica, ok? E aí eu tenho outra denominação que é o locus gênico. Locus gênico é o local onde se ocupa o gene. Se o gene ocupa essa região aqui do cromossomo, então aqui é o locus gênico do gene 1. Aqui é o locus gênico do gene 2. E assim sucessivamente, ok? Então, cada cromossomo, tanto da sua mãe, que você herdou, quanto do seu pai, vai ter regiões onde vai se situar esses genes que vão codificar uma característica. E aí eu tenho também os genes alelos. São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. O que é o cromossomo homólogo? É quando eu recebo o cromossomo 1 do meu pai e o 1 da minha mãe, por exemplo. E aí, nesses dois cromossomos, eu vou ter genes. E genes que vão codificar a mesma característica, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho um cromossomo que veio da minha mãe, outro cromossomo que veio do meu pai. Então, nessa região aqui eu tenho o gene P e no meu pai também eu vou ter o gene P. Então, aqui eu tenho genes alelos que estão em cromossomos homólogos, ok? Então, aqui eu tenho um outro gene alelo aqui, Azinho, Azinho, outro gene alelo, Bzão, Bzinho, e assim sucessivamente. Cromossomos homólogos, então, para relembrar, são aqueles nas células somáticas que formam pares, né? Então, aqui eu tenho o par de cromossomo 1. Então, são cromossomos homólogos. O par de cromossomo 2, cromossomos homólogos. Então, por exemplo, um veio da minha mãe, o outro eu herdei do meu pai. E assim sucessivamente para todos os 23 pares, ok? De cromossomos. E o genótipo? Genótipo é o conjunto de genes do indivíduo que são transmitidos às gerações. Então, por exemplo, se eu tenho uma característica de cabelo preto, então essa característica vai ser transmitida para as minhas gerações, para os meus filhos, por exemplo. É o conjunto de genes que determina essas características transmitidas. E o fenótipo? O fenótipo ele é determinado pelo genótipo com influência do ambiente. Um exemplo é a cor de pele. Por exemplo, no meu gene, que determina a minha cor de pele, não há uma produção muito grande de
melanina, que é o pigmento que dá a cor na nossa pele. Então, eu sou considerada, por exemplo, branca, porque eu não tenho muito pigmento na minha pele. Na verdade, eu me considero uma parda, amarela, eu me acho um pouco encardida, mas tudo bem, né? Então, essa é a minha característica genética. Mas se eu pego um sol, eu vou bronzear, por exemplo, eu tenho um certo tipo de cor X. Mas se eu for para o sol e ficar lá me bronzeando, o que vai acontecer? A minha pele vai produzir o quê? Mais pigmento. Com esse pigmento maior, então a minha pele vai ficar morena. É dos meus genes essa cor mais escura da minha pele? Não, ok? Foi um fator influenciado pelo meio ambiente, pela exposição ao sol. Outro exemplo é o tamanho do nosso pé, que também é determinado pelas nossas manifestações de andar, desde quando a gente começa a colocar o pé no chão, ok? Tem algumas características nossas que são determinadas assim, com a associação do meio ambiente. Homozigoto e heterozigoto. Então, homozigoto é quando eu tenho genes alelos iguais, ok? Então, quando eu tenho genes alelos iguais, eu sou denominado como homozigoto. Vamos aqui nessa primeira figura. Então, quando aqui, tem os dois cromossomos, os cromossomos homólogos, um que veio da minha mãe, o outro veio do meu pai, ok? Esses cromossomos homólogos, então, vieram todos dois genes azão e um gene azão. Então, quando eu falo que os genes alelos, eles são iguais, tipo azão, azão, eu chamo de homozigoto. Se eu tenho, por exemplo, também aqui, genes alelos azinho, azinho, eu também vou ser chamado de homozigoto. Por quê? Porque são genes alelos iguais. Mas e se eu tenho um gene alelo diferente? Então, aqui, por exemplo, eu tenho do meu pai veio um azão maiúsculo e da minha mãe veio um azinho minúsculo. São diferentes, ok? Se são diferentes, eu vou ser chamado então de genes alelos de heterozigoto, ok? Então, olha, quando a gente pega o fundamento das palavras, homo, o que significa a palavra homo? Homo significa igual, tá? Então, toda vez que você vê a palavra homozigoto, então são iguais, então são alelos iguais, genes iguais. Se eu ouço hétero, hétero significa diferente. Então, são genes alelos diferentes, ok? E aí eu tenho agora mais dois conceitos. O conceito de recessivo e o conceito de dominante. Gene recessivo são os genes que se manifestam em homozigose, ok? Somente em homozigose quando os dois alelos são iguais. Por exemplo, aqui, quando eu tenho azinho, azinho, eu tenho uma homozigose recessiva. Por que homozigose recessiva? A gente caracteriza a recessividade por letras minúsculas. Então, quando eu tenho letras minúsculas, eu tenho uma característica recessiva, ok? Então, a característica recessiva, ela só se manifesta quando estiver presente em dose dupla. Então, por exemplo, cor de olho azul. A cor de olho azul, ela só é definida se você recebe, tanto do seu pai quanto da sua mãe, os dois alelos recessivos, azinho, azinho. Aí você vai ter cor de olho azul, ok? Se você receber, por exemplo, um alelo maiúsculo, aí você já não vai apresentar aquela característica de olho azul, tá? E os genes dominantes? Então, o gene que se manifesta o mesmo fenótipo, tanto em homozigose quanto em heterozigose. Como que a gente acha que uma característica ela é dominante, por exemplo? Quando, tanto em homozigose quanto em heterozigose, aquela característica permanece, tá bom? Então, um exemplo se eu tenho, para você ter cor de olho castanho, que é definido como uma cor de olho dominante em cima da cor de olho azul,
ok? Você pode ser homozigoto, dominante, receber os dois alelos para castanho, tanto do seu pai quanto da sua mãe, ou você pode receber somente um alelo para castanho. Você recebeu da sua mãe um alelo castanho e do seu pai um alelo azul. O castanho domina sobre o azul. Então, dessas duas formas aqui, você vai nascer com cor de olho castanho. Para você ser da cor de olho azul, você vai ter que ser o quê? Receber os dois alelos recessivos, né? Então, homozigoto recessivo para a cor de olho azul. Então, quando eu tenho as letras azão, azão, eu sou homozigoto dominante, também denominado de puro. Quando eu sou azão, azinho, eu sou heterozigoto dominante, ou também chamado de híbrido. Quando eu sou azinho, azinho, eu sou chamado de homozigoto recessivo puro. E agora a gente vai começar a parte mesmo, onde a gente estuda um pouco das características genéticas da herança. O cara que é considerado o pai da genética se chama Gregor Mendel, que nasceu em 1822 e morreu em 1884. Ele foi um biólogo botânico e ele estudava muito as plantas. Ele nasceu na Áustria, filho de camponeses, e ele, com o passar dos anos, ele descobriu uma vocação religiosa e científica. Como ele gostava muito dessa vocação religiosa, ele foi para um mosteiro aos 21 anos, ele entrou para um mosteiro agostiniano de São Tomás, e lá ele começou a estudar, porque nessa época a Igreja Católica ela continha muitos livros, ela continha muitas informações, muita pesquisa, ok? Então, os padres eles poderiam usufruir dos livros, coisas que a população em geral não poderia, né? Então, muitas pessoas estudavam, iam para ser consagradas assim para estudar. E aí, em 1851, ele foi para a Universidade de Viena para estudar ciências naturais, matemática e física. Então, Gregor Mendel, em seus experimentos, ele escolheu uma planta. E Gregor ele podia ter usado outros seres vivos, mas aí ele escolheu uma planta chamada ervilha de cheiro, pelas suas características. Quem imagina, se Gregor Mendel quisesse utilizar ratos para ver a herança genética, ele tinha que ter um espaço enorme, sem falar do mau cheiro que esses ratos poderiam causar, um espaço controlado. Então, ratos era inviável. E aí ele observou que ele poderia estar usando um vegetal. No caso aqui, todos os seus estudos de genética foram baseados na ervilha de cheiro, devido às suas características. Por que usar ervilhas de cheiro? Primeiro, fácil cultivo. Qualquer local ali no jardim, ele poderia cultivar uma planta de ervilha, ok? Ciclo de vida curto. Então, a ervilha, ela se reproduz rápido, porque ela é uma leguminosa. Então, ela tinha um ciclo de vida curto. Ela crescia rapidamente ela já dava flores, frutificava e já tinha os frutos das ervilhas. E aí ele podia observar, então, essas ervilhas que nasceram. E ele podia controlar o nascimento dessas ervilhas, o cruzamento. Ampla gama e forma de cores, facilmente identificadas. Então, você podia ver ervilhas amarelas, verdes, ervilhas lisas, rugosas, flores lilás, flores brancas. Então, as ervilhas elas tinham características que eram visíveis, que ele conseguia enxergar. E aí a gente precisava, né, ver a herança dessas características visíveis, porque tem coisas que a gente não consegue ver, né? E o fundamental, por ele ter escolhido ervilhas, que elas se autofecundavam, ok? Então, por exemplo,
as plantas de ervilhas, elas têm as flores fechadas. O que é uma flor fechada, né? Elas têm as pétalas fechadas. E o que isso propicia? Propicia a autofecundação. Então, aqui, ó, quando eu pego aqui a flor, vamos ver as características de uma flor. Nós temos a parte masculina, que é onde fica o grão de pólen. Aqui nós temos o estame, né? A antera, ok? Essa antera aqui é onde fica o grão de pólen, que aqui no caso é a célula reprodutora masculina. E no centro da flor nós temos a parte feminina. A parte feminina, ela tem o estigma, o estilete, o ovário e os óvulos dentro do ovário, ok? Então, quando a planta ela vai se autofecundar, o grão de pólen que está aqui na antera cai sobre o estigma da parte feminina e esse grão de pólen consegue penetrar esse estilete até chegar no óvulo e fecundar o óvulo, ok? Então, é assim que acontece a reprodução por autofecundação. Nem todas as plantas são assim, tá? Então, tem plantas que precisa que uma outra árvore, que o grão de pólen de uma outra árvore fecunde o óvulo da outra, né? Então, aí a gente tem a fecundação cruzada. Nesse caso aqui, não. A autofecundação é quando a própria planta se autofecunda. Não precisa de um grão de pólen de uma outra planta, ok? E aí, como que Mendel fez, então, para fazer esse experimento? Então, Mendel era um cientista, ele tinha curiosidade e, com isso, ele fez o seguinte. Tá, primeiramente, eu vou remover os estames, que é a parte masculina, de uma flor. Então, ele veio aqui com a tesoura, cortou os estames, que ficam os grãos de pólen, ok? E aí, ele pegou o grão de pólen da flor branca, que gerava descendentes amarelos, por exemplo, uma outra cor de ervilha. E aí ele pegou o grão de pólen dessa outra planta e passou aqui no estigma da flor roxa. Então ele pegou o grão de pólen da flor branca e colocou no estigma da flor roxa. Então ele fez uma fecundação cruzada. Aqui não foi uma autofecundação, ele cruzou com a planta. Todas duas são ervilhas, então todas duas são flores de ervilha, só que são ervilhas diferentes, de cores diferentes, de aspectos diferentes. E aí depois que ele fez essa fecundação, ele deixou a planta roxa se desenvolver e aí ela gerou os seus descendentes. Aqueles descendentes então foram avaliados de acordo com as suas características. Então, desses experimentos de Mendel, ele fez o quê? Ele cruzou plantas de ervilhas amarelas com plantas de ervilhas verdes. Ele sabia que essas plantas eram puras. Por que elas eram puras? Porque elas faziam a autofecundação. Então, quando eu tenho o cruzamento de uma ervilha amarela com uma ervilha verde, eu posso ter quais tipos de descendentes? Então, aqui, nesse primeiro quadro, a gente tem a geração parental, que é homozigoto puro. O que é homozigoto? Quando eu tenho os dois genes alelos iguais. A gente vai utilizar, para identificar o genótipo, a letra V de verde, tá bom? Então, aqui eu tenho o genótipo, eu coloquei como Vzão, Vzão, a amarela e Vzinho, Vzinho, a verde. Ué, professora, por que você colocou Vzinho, Vzinho verde, Vzão, Vzão amarela? Agora a gente vai explicar isso, por que o amarelo ficou com a letra maiúscula e o verde ficou com a letra minúscula, tá?
Então, quando eu cruzo essas duas plantas, eu vou ter a primeira geração, que seria as filhas delas, ok? Então, na primeira geração, quando eu cruzei essas duas plantas, eu tive o nascimento somente de ervilhas amarelas. Meu Deus, não nasceu nenhuma ervilha verde. O que aconteceu? Por quê? Pensa, Mendel, imaginando tudo isso há mais de 100 anos atrás, né? Então, ele pensou o seguinte, os pares de alelos dos pais, eles vão se separar. Vocês lembram que no processo da meiose eu tenho a separação dos cromossomos? Então, ele viu que, ele pensou assim, então, veio um alelo da amarela e veio um alelo da verde. Ficou, então, aqui uma geração F1 heterozigoto, porque ficou Vzão, Vzinho. Quando eu tenho um heterozigoto aqui, e aí eu vejo que a cor foi amarela, quer dizer, então, que o amarelo domina sobre a cor verde. Por isso que eu estou de amarelo para vocês hoje, ó, para vocês lembrarem que o amarelo é dominante, tá? Então, se eu sei que o amarelo é a cor dominante, eu vou colocar as letras do genótipo do amarelo em maiúsculo, ok? Se eu sei agora que a cor verde é a recessiva, eu vou colocar as letras do genótipo em minúsculo. Então, se todas aqui, após esse cruzamento, né? Vzão, Vzinho. Então, todos os genótipos dessas ervilhas da primeira geração são todos heterozigotos e 100% amarelo. Tem como a gente fazer isso por uma tabelinha chamada de tabela de Pinet, ok? No qual aqui eu vou ter os alelos da ervilha amarela nas duas linhas, tá vendo que eu vou separar? Por isso que se chama segregação. No processo de meiose, há a separação dos cromossomos homólogos. Então, aqui eu também vou separar esses alelos, ok? E aqui eu tenho os alelos da ervilha da cor verde. E aí eu vou fazer o que a gente chama de cruzamento. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. 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 Só que todas elas nasceram da cor amarelas, mas elas têm o alelo para a cor verde? Tem. Só porque aqui a cor verde é uma cor recessiva. O que quer dizer isso? Em heterozigose, ela não se manifesta. Quem se manifesta em heterozigose é a cor amarela. Por isso a cor amarela é dominante. Vocês acham que Mendel se contentou só com isso? Não. Mendel aí que ficou mais intrigado. Como assim? Não nasceu nenhuma verde? Por quê? E aí ele continuou os seus estudos. Como que ele continuou os seus estudos? Ele deixou que essas ervilhas heterozigotas aqui se autofecundassem. Então, Vzinho, Vzinho cruzou com Vzinho... Opa, desculpa. Vzão, Vzinho cruzou com Vzão, Vzinho. Então, ele fez uma autofecundação. Dessa vez, ele não fez uma fecundação trocando, ok? E sim, deixou com que as flores dessas ervilhas amarelas se autofecundassem. E aí, ele teve uma segunda geração. Essa segunda geração obteve 3 ervilhas amarelas e uma verde. Mas como assim 3 ervilhas amarelas e uma verde? Vamos novamente para a tabelinha de Pinet. Então, se eu sei que o grão de pólen é Vzão, Vzinho, e o óvulo também é Vzão, Vzinho, eu vou fazer o cruzamento, tá? Por que Vzão, Vzinho, gente? Vou repetir de novo.
Porque essa ervilha que tem o genótipo Vzão, Vzinho se autofecundou, então ela cruzou com ela mesma. E aí quando a gente separa os alelos vai ficar assim: óvulo, Vzão, Vzinho, grão de pólen, Vzão, Vzinho. E aí a gente faz o cruzamento. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Por quê, gente? Letra maiúscula sempre primeiro, tá bom? Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Ó, característica recessiva. Característica recessiva só se apresenta em homozigose. Então, a cor verde, ela é considerada recessiva nesse caso, ok? Então, ela só vai nascer ervilhas verdes só se os dois alelos que forem doados ser Vzinho, Vzinho, tanto do grão de pólen quanto do óvulo, ok? Então, quais são os genótipos dessas 4 ervilhas da geração 2? Então, eu vou ter os genótipos Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Vai ser 1 para 2 para 1. Ó, 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e 1 Vzinho, Vzinho, tá? E o fenótipo? Como que a gente fala do fenótipo? O fenótipo é a cor que se apresenta. Quais são as cores? Então, eu vou ter o fenótipo 75% de amarelas ou 3 em 4, olha. Então, se eu tenho 4 ervilhas, das 4, 3 é amarela. Então, vai ser 3 quartos, 3 de 4, ok? E verde, 25% de verdes ou 1 em 4. Como que eu transformo isso em porcentagem? Imagina aqui eu tenho 4 possibilidades, ok? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades de genótipos ou fenótipos, né? Se 4, 100 dividido por 4, pensa comigo, 100 dividido por 4, não vai dar 25? Então, 25 mais 25, 25, 25, que vai dar igual a 100. Se eu tenho 25, vamos ver quantas amarelas tem? 1, 2, 3. Então, é 25 mais 25 mais 25 amarelas. Vai dar 75. E se eu tiver só uma verde? 25. Deu para entender a porcentagem? Então, é de acordo com a quantidade aqui, tá? Então, 3 aqui seria 75%. Posso ter outras diferentes? Posso, dependendo do cruzamento. Depois a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Aqui, por exemplo, nesse primeiro que a gente viu, nesse primeiro aqui, 100% é amarela, tá? Então, a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores ou a lei da pureza dos gametas. Definição. Os fatores que condicionam uma característica segregam-se ou separam-se lá na formação do óvulo e do grão de pólen, por exemplo, a separação dos cromossomos, ok? A separação das características. Por isso que o grão de pólen, o grão de óvulo só tem o óvulo e o grão de pólen tem a metade dos cromossomos, iguais nos seres humanos. Seres humanos, uma célula normal, ela tem 46 cromossomos. Mas se eu pego um óvulo e um espermatozoide, eles têm o quê? 23. Por quê? Porque houve a segregação, a separação na formação dos gametas. Portanto, são puros com relação a cada fator. Então, a primeira lei de Mendel também, ela é chamada de monohibridismo ou herança monogâmica. Mono porque vem de uma. Quando eu tenho uma
característica, ok? Então, o monobridismo aplica-se aos casos em que apenas um par de alelos de um gene está envolvido na herança da característica em questão, como nós usamos aqui. Nós usamos uma característica, que foi a cor da ervilha, ok? Então, vamos ver esse exercício aqui? Olha, cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho. Eu vou ter que tipo de descendente? Então, vamos fazer? Então, ó, vamos fazer o quadrinho de Pinet aqui. Vai ficar meio feio, mas tudo bem, né? Vou fazer aqui o quadrinho. Parece um jogo da velha, né? Então, olha. Primeiro, eu vou ter, então, ervilhas verdes com o genótipo Vzinho, Vzinho. Então, eu vou fazer a separação. Vou colocar um Vzinho aqui, um Vzinho minúsculo aqui. Cruzando com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho. Então, aqui, um Vzão e um Vzinho, ok? Quais são os possíveis descendentes? Então, eu vou ter que fazer o cruzamento. Vzão, Vzinho. Aqui, Vzão, Vzinho. Embaixo, Vzinho, Vzinho. Na próxima aqui, Vzinho, Vzinho. Nesse caso aqui, eu vou ter, então, 2 indivíduos. Que cor? Se ele tem um V maiúsculo, ele vai ser que cor? Amarela. Então, eu vou ter aqui 50%. Por que 50%? 2 em 4. Ó, 25 mais 25, vou ter 50% de indivíduos amarelos. E aqui, eu vou ter 2 indivíduos, Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho é que característica? Verde. Então, eu vou ter mais 50% de indivíduos verdes. Ficou lindo, né, professora? Mas deu para entender? Então, vamos ver aqui qual é a resposta? E a resposta correta, então, é qual letra? Letra C. Vzão, Vzinho, 50% amarela e Vzinho, Vzinho, 50% verde. Ok? Então, vamos apagar. Deixa eu apagar aqui. O próximo exercício. O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material escolhido para sua pesquisa, que são as ervilhas. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não apresenta uma vantagem no uso da espécie. Qual dessas alternativas aqui está errada? É a falsa, que não pertence às ervilhas. Ervilha tem fácil cultivo? Sim, tem fácil cultivo. Produz poucos descendentes? Ervilha produz pouquíssimos descendentes? Não. Ervilha produz muitos descendentes. Então, a gente já descobriu qual é a alternativa errada. Ervilha tem ciclo de vida curto? Sim, ela consegue se reproduzir várias vezes ao ano. Então, a gente chama de ciclo de vida curto. Fácil polinização artificial? Sim, por isso que Mendel conseguiu fazer seu experimento, né? Ele fez uma polinização artificial, cortando os estames da flor roxa e colocando o grão de pólen da flor branca. Possui muitas variedades? Sim, existem várias variedades de ervilhas, amarelas, verdes, lisas, rugosas, flores de cor amarela, flor de cor roxa. Então, existem várias variedades. Próxima pergunta. Agora a gente tem que lembrar daquela tabela que a gente viu agorinha sobre o cruzamento das ervilhas.
Ao realizar seus experimentos com ervilhas, Mendel cruzou plantas com sementes amarelas e verdes, obtendo a geração F1, 100% de plantas de sementes amarelas. Em F2, obteve 75% das plantas com sementes amarelas e 25% das plantas com sementes verdes. Podemos concluir, portanto, que em F1 temos indivíduos o quê? Em F1 nós tínhamos indivíduos o quê? Vamos voltar lá para a gente ver? Ó, na geração F1 eu tenho indivíduos Vzão, Vzinho. Então são indivíduos heterozigoto. Vamos lá ver se tem essa alternativa? Então, em F1 temos indivíduos homozigoto dominante? Não. Homozigoto recessivo? Não. Heterozigoto? Sim. Então, na geração F1, eu tenho indivíduos heterozigoto, porque tem genes alelos diferentes. Então, resposta, letra C. E a nossa aula hoje era isso. Espero que eu tenha contribuído. Qualquer coisa, pode mandar as perguntas pelo Google Classroom. E muito obrigada.